Olá a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Eduardo e nesse vídeo irei trazer para vocês a tão famigerada Ponte de Wheatstone, né? E aí a gente vai fazer também uma aplicaçãozinha numa questão que caiu no ITA do ano de 1997, beleza? Bom, então o que é a Ponte de Wheatstone? A ponte de Wheatstone basicamente é um nome dado a circuitos, né, que são semelhantes a esse aqui que eu desenhei, certo? O nome é dado devido ao cientista, né, que montou esse esqueminha, esse circuito, e enfim, né, a história se vai aí e vamos focar aqui então na aplicação da ponte de Wheatstone. Basicamente, o que a gente pode concluir, né, a partir da ponte de Wheatstone é que esse resistor aqui do meio ele está em curto-circuito se acontecer uma coisa: o produto das resistências, né, o produto das resistências, né, de lados opostos aqui do nosso circuito, elas forem iguais, certo? Então, se isso acontecer, condição aí, né, a gente pode dizer que R5 está em curto-circuito, certo? Bom, a demonstração disso não é a ideia do vídeo, né? A ideia é basicamente a gente conseguir aplicar a ponte de Wheatstone em um circuito que caiu no ITA que não estava assim tão evidente que você deveria usar a ponte de Wheatstone, certo? Então, bom, vamos lá. A questão aqui então do ITA do ano de 1997 diz o seguinte: considere um arranjo, né, ali em forma de tetraedro construído com 6 resistências de 100 ohms, como mostrado na figura. Pode-se afirmar que as resistências equivalentes RAB e RCD entre os vértices AB e CD, respectivamente, são. Bom, então basicamente você vai olhar assim esse circuito e vai pensar como eu começo, né? Mas tem uma ideiazinha que dá pra gente pensar. Primeiramente, é interessante a gente ver que esse tetraedro ele é, digamos assim, simétrico. Então, entre A e B, a resistência equivalente vai ser igual à resistência entre C e D, certo? Isso não ajuda tanto, mas pelo menos eliminaria uma alternativa, né? Que é a alternativa letra E. Mas, enfim, vamos lá então. Eu vou redesenhar o circuito aqui de tal forma que ele fique planificado, certo? Bom, terminei aqui de desenhar o circuito, certo? E a ideia, eu vou fazer só para AB, mas como eu disse, a resistência equivalente tem que ser igual justamente ali por causa da simetria, né? O tetraedro você vai ali mexendo nele e ocorre que as resistências equivalentes, por exemplo, a resistência equivalente entre B e D seria também a mesma, né? Justamente ali devido a essa simetria do tetraedro, certo? Mas a ideia vem do seguinte: quando você quer calcular resistência equivalente, é como se a gente estivesse aqui, ó, conectando uma bateria, né, nos pontos que a gente quer medir essa resistência equivalente, certo? E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque lá na ponte de Wheatstone, se a gente for ver aqui, olha, tem também uma bateria. Então, se a gente tiver um pouco de cuidado ao olhar, a gente vai ver alguns detalhes da ponte de Wheatstone. A gente tem então 5 resistores na ponte de Wheatstone, né? A gente tem que 2 potenciais estão ligados a uma bateria, os outros 2 não estão, certo? Os outros 2 eles estão ligados a 2 resistores, 3, né, se for considerar o do meio. Só que esse do meio, ele a gente sabe que vai estar em curto, mas por enquanto, para a gente encontrar a ponte de Wheatstone, a gente só pensa mesmo nas condições. Aqui a gente vê que, vamos fazer as comparações.
tem uma resistência entre os terminais A e B, que estão ligados à bateria, né? O que não ocorre na ponte de Wheatstone, mas calma, né? Não vai ser problema e vocês vão saber o porquê daqui a pouco. Vamos então nomear aqui os pontos. Aqui eu vou chamar de C e aqui de D, certo? Eu vou começar a desenhar como se eu fosse desenhar a ponte de Wheatstone, né? Normal aqui, ó, bem simplesinho. Aqui é o ponto A, né? Aqui, ó, é o ponto A, aqui é o ponto B. Do ponto A vai para o potencial C, do ponto C eu vou para o potencial B. Então, o que eu estou fazendo aqui, olha, eu estou pegando, eu vou enumerar os resistores para vocês entenderem melhor o que eu estou fazendo. Esse vai ser o resistor 3, todos têm a mesma resistência, tá? Eu só estou enumerando para vocês verem com mais facilidade onde está cada resistor. Do A para o C, eu estou usando o resistor 1. Então, o resistor 1, usei, né? Está aqui. O do C para o B, eu estou usando o resistor 4, certo? Aí, seguindo o mesmo raciocínio, do A, agora a gente vai para o D, que também tem aqui uma resistência, um resistorzinho. E aí, esse resistorzinho é o resistor 5. Então, aqui a gente já usou o 4 e o 5. Falta o 2, o 3 e o 6. Né? Perceba que eu estou realmente assim, tentando buscar construir a ponte de Wheatstone, né? Bem semelhante a essa daqui. Só que, né, mais mal desenhada. Mas tudo bem. Ó, do D para o B, a gente vai ter aqui um resistorzinho também, né? E vai ser o nosso resistorzinho 3. Então, o 3 a gente usou. E do C para o D, olha que interessante. A gente também tem um resistorzinho. E é o resistor número 2. A gente usou. Só faltou o 6. E agora, o que a gente faz? Não tem problema. Porque é como se a gente tivesse o resistor vindo aqui, ó, por fora, né? Que é o nosso resistor número 6. E aí a gente usou todos os nossos resistores. Então perceba que as diferenças de potencial entre esses resistores são as mesmas. A gente só redesenhou o circuito e nada mais. Porém, agora a gente enxerga muito mais claramente a ponte de Wheatstone no circuito, certo? E o que a gente pode então concluir da ponte de Wheatstone? Bom, que esse resistor 2 ele está em curto-circuito. E aí, o que é interessante nisso é que, como ele está em curto-circuito, não passa corrente, ele não gera uma diferença de potencial, então ele estar no circuito ou não é a mesma coisa. Só que para a gente é muito mais interessante apagar, né? Porque a gente enxerga mais facilmente que os resistores 1 e 4 eles estão em série, né? Da mesma forma, os resistores 3 e 5, né? Então, como eles estão em série, aqui eu já vou parar de enumerar os resistores, que era mais para a gente conseguir enxergar melhor ali a ponte de Wheatstone. Então, o que acontece? Como eles estão em série, as resistências se somam, certo? Então, aqui eu vou ter 2R. Agora eu vou começar a escrever aqui o valor da resistência, já que vai ter certas alterações, né? Esse resistor aqui, número 6, ele vai ter resistência R. Da mesma forma, a gente vai ter que o resistor 5 com o 3 estão em série e, portanto, a resistência equivalente vai valer 2R, certo? Somar ali, né? Bom, aí o que a gente faz agora? A gente viu que esses resistores estavam em série, porém agora esses outros estão em paralelo entre si. O mesmo vai ocorrer com esse daqui, mas vamos resolver primeiro esse daqui. O interessante entre esses resistores é que eles têm a mesma resistência, e você percebe que quando eles têm a mesma resistência, a resistência equivalente vai ser basicamente a metade do valor, né? Dá para a gente conferir aqui, ó, fazendo a REC rapidinho, né? Que vai dar aqui, ó, 1 sobre 2R, isso daqui vai ser 2 sobre 2R, que é exatamente 1 sobre R. Então a resistência equivalente vai ser justamente R, certo? Eu vou então redesenhar o circuito aqui
pra gente então finalmente, não finalmente, mas estamos quase perto de chegar na resistência equivalente entre A e B. Aí, olha, eu acho que vocês já estão enxergando que o mesmo vai ocorrer com a outra resistência, certo? Então, a nossa resistência equivalente entre o ponto A e B basicamente vai ser a metade da resistência, né? Metade de Rzinho no caso, né? R sobre 2. Voltando aqui para a questão, eles dizem para a gente que a resistência de cada resistorzinho vale 100. Então, quanto que é o nosso R? É justamente o 100, né? Com isso, então, a gente conclui que a resistência equivalente entre A e B, né, acaba sendo a resistência equivalente entre C e D. O mesmo poderia ser feito, né, entre os pontos C e D. Caso eu quisesse, eu poderia também montar uma mesma ponte de Wheatstone, redesenhar o circuito e ia dar a mesma resistência equivalente, certo? Justamente ali por causa da simetria. E o R é 100, divide por 2, 50. Que a gente chega, então, é a alternativa letra B, certo? Então, é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. É muito interessante porque, geralmente, quando a gente está aprendendo a ponte de Wheatstone, vem aqueles exemplos mais simples, porém é interessante a gente abrir a nossa mente para perceber que não necessariamente vai vir o circuito desenhado da forma que a gente está acostumado, né? E ter ali um pouco da desconfiança de que, poxa, ele quer resistência equivalente, tem vários resistores ali, pode ser que tenha uma ponte escondida, né? Uma ponte de Wheatstone, beleza? Então é isso, galera. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiquei um tempo parado, me perdoem. É que tá corrida as coisas aqui também. Mas eu vou trazer mais vídeos para vocês, principalmente de eletrodinâmica, que é um assunto bem interessante, né? Mas então é isso. Eu vou indo nessa. Valeu e fui!